Muito boa noite, meus caros. Como estão? Estamos aqui juntos de novo, mais essa live pela Casa Fraterna Novo Caminho, iniciando esse estudo do dia de hoje, do Evangelho, né, em continuidade ao capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos escolhidos. Olá, Silvia, e aí? Beleza? Estamos aí. Zildinha, boa noite, ó. Vamos acenando. Acenando, Edna. Então você vai escrevendo aqui, vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Tudo boa noite. Acenando. Vamos lá. Olá! Olá, olha só. Deixa eu tirar esse trem. De Boa óculos hoje. noite. Ele dá reflexo. Deixa eu reiniciar aqui a paradinha que ela... Boa noite a todos. Olha quem entrou. Rafa, tudo bem? Boa noite. Quanto tempo? Zildinha, Duda, Edna, Cláudio. Boa noite, Lázaro. Exatamente. Eu estava escrevendo aqui, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Olha aí, mas ó. hoje deixa eu ver. Oi, É, Erickson. Edson também está na área aí, ó. Cláudio Marcelo Oliveira, estamos juntos, Oliveira, Cláudio Marcelo. Vamos lá. Ver? Item 6A9. 6A9. Deixa aqui fixado. Para quem quiser ir acompanhando. Bom também. Correto? Vamos lá. Certo. Giovana, boa Giovana. noite. Olá. Ana também. Muito bem. 3, espera mais um minutinho, né? Essa lição é comprida. É tudo mesmo. Então vamos nessa. Vamos lá. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que fez a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu e os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande.
Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam, ao mesmo tempo, ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, com isso, nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome. Expulsamos os demônios em vosso nome. Bebemos e comemos convosco. E ele lhes responderá, eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazei correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Olha só quem entrou também hoje, ó. André está por aí, Mariana, boa noite. E aí, beleza? Como estão? Marcele, olha só, que honra também. Vamos lá. Gente, estamos aqui de novo, né, relembrando, no capítulo Muitos Chamados, Poucos Escolhidos. Né? Tá aí na tela aí. Eu não escrevi o nome do capítulo, mas é esse. Né? E hoje a gente vai colocar o dedo na ferida de novo, né? Porque é natural a gente se identificar com alguma ordem religiosa. Vou usar essas palavras, ordem religiosa, para definir o gênero. Então,
É natural mesmo. Pô, você é o quê? Ah, eu sou católico. Você é o quê? Eu sou espírita. Você é o quê? Eu sou umbanda. Ah, então você é macumbeiro. É, como dizem, né? Eu sou evangélico, eu sou, né? Etc. Vai de todas as outras. É comum isso, né? Mas será que é mesmo? A gente começa aqui, de um ponto que a gente terminou, umas 2 lives atrás, né? O cristianismo. Existe cristianismo não praticante? Existe isso? Existe uma coisa chamada cristianismo não praticante? Né? Fica a pergunta aí no ar, né? Vamos pensar direitinho. Será que existe? Aqui, nessa lição, ele fala que talvez não exista. Né? Deixa aí. Talvez não exista. Por quê que talvez não exista? Por quê? Mesmo que o sujeito fale Senhor, Senhor, né? E reze, e faça o que tem que fazer aí de devoção mesmo, né? De atos exteriores de devoção, cultos, né? Obedeça às liturgias que ache devidas, etc. E que, né, devemos respeito, na verdade, né? Devemos ter respeito pelas liturgias. Se a pessoa acredita firmemente que aquilo, né, conduz e, de fato, aquilo ajuda em alguma coisa, beleza. Agora, se é só a liturgia pela liturgia, talvez não tenha muito sentido diante disso aqui, né? Dessas palavras aí. Fala Senhor, Senhor, mas não entra no reino dos céus. Por quê? Né? O Senhor fala, não, eu não te conheço. E, pessoal, a semelhança da lição passada, né? E da live passada, o sujeito ele falava com pai de família, né? Entra, fecha a porta. E quem está de fora não vai conseguir entrar. E ele fala, pô, mas a gente comemos, bebemos, nós comemos, bebemos juntos aqui, né? Você nos ensinou aqui na praça e tal. A semelhança disso vai acontecer aqui também. Né? Vai falar, olha, nós profetizamos em teu nome, né? Que é um pouco mais o aspecto religioso mesmo, né? Profetizamos em teu nome, né? Expulsamos demônios, né? Fala aqui, obramos prodígios, né? Ou milagres. Ele vai e responde da seguinte maneira: não, afasta de mim, sai daqui, dá licença, né? Dá licença, nunca vos conheci. Olha que palavra forte, né? Que está aqui no Evangelho. Ele fala, eu nunca vos conheci. Olha que coisa, nunca. Grifei aqui agora. Vós que obrais a iniquidade. O que é iniquidade? Né? Equidade tem a ver com justiça, né? Senso de justiça. Iniquidade é o contrário, né? Injustiça. Obrais a injustiça. Lembrando que no judaísmo existe um rigor com relação a alguns termos, né? Com relação às práticas religiosas, que é bem diferente hoje. Até porque o sujeito que não respeitasse a lei divina, né? Relembrando, ele era considerado infiel, era infidelidade, né? Adúltero, era considerado adúltero, era adultério ou prostituição. Isso era o desrespeito à lei de Deus na época. Tamanha a rigidez o pessoal tinha, né, com isso. Levava muito a sério. Claro, né? Lá era mais práticas exteriores do que o resto. Né? Por isso que ali foi a parábola da figueira seca, se não me engano, está aqui também, esse capítulo, senão, bom, é um dos que mostram, né, todas essas mudanças e o que acontece, né, com quem não obedece ao que tem que fazer, né, que é só o poder pelo poder. Aqui na lição, né, ele fala dos fariseus, cita o exemplo dos fariseus, e cita assim, tem a prece nos lábios, né, só adiantando um pouquinho, depois a gente volta nisso, prece nos lábios e não no coração, né? É o clássico exemplo, né? Os fariseus são um clássico exemplo. Mas vamos lá, vamos e venhamos, né? Pô, os fariseus, né? Pô, os fariseus, não tô nem aí, né? Quem são os fariseus, pô? Espíritos, quem eram no caso, né? Espíritos encarnados. O que aconteceu com os espíritos? Ué, não passaram na prova. Fizeram o quê? Reencarnaram. E foram reencarnando, e foram reencarnando. Então, né, galera? O que pode ter acontecido? Nós mesmos, esses fariseus. Isso é sério. Isso é um negócio sério. Complicado isso aí. É porque, igual você tava... Pode falar. Vai falar. Pode falar. É igual você estava falando, né? Às vezes a pessoa se identifica com
um grupo religioso. Eu li em muitas obras, por exemplo, do Robson Pinheiro, exemplificando diversas pessoas, né, que trabalham em desdobramento mais do que os ditos cristãos, né? São pessoas ateus. Em várias obras ele cita exemplos de trabalhadores ateus que trabalham incessantemente, dia e noite, em favor, né, de outras pessoas, dos nossos irmãos em necessidade, múltiplas necessidades. Eles atendem, socorrem, ajudam de tudo quanto é forma, muito mais do que os que se dizem cristãos, umbandistas, espíritas. É até engraçado falar isso, porque tem aquele canal, né, Os Amigos da Luz, né, que é muito interessante. Quem não conhece esse canal no YouTube, gente, vale super a pena, porque eles tratam dos assuntos mais importantes, né, as temáticas mais difíceis para nós, enquanto pessoas que têm essa crença na espiritualidade, né, de forma muito engraçada. Eles fazem algumas chamadinhas, alguns vídeos, assim, muito interessantes. E geralmente nós temos, né, vários relatos que quem dá mais trabalho quando desencarna são os espíritas, né? Porque fala, não, mas eu já sei, não, mas eu já tô ótimo, eu já sei tudo, agora eu preciso ir trabalhar. Já se dá alta de qualquer tipo de tratamento, porque eu já sei, eu conheço bem, eu estou aqui no pronto-socorro espiritual, e aqui as equipes, e aí já vai dando... como se estivesse dando até ordens, assim, para a galera. Acabou de chegar. Quer sentar na janela, né? Sem chance. E por achar já que conhece tudo, né? Então, você está falando aí, os fariseus, antigamente, eles tinham o conhecimento da teoria, eles sabiam tudo de cor e salteado, né? Porém, na hora da prática... não se via, né? Não se tinha a ação conforme o que fala. É aquele famoso, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Em muitas ocasiões, né? E os espíritas que dão trabalho na hora que desencarna é justamente o mesmo caso, né? E que no canal Os Amigos da Luz com muito humor, assim, muita delicadeza, mas é talvez uma ferida que nós temos, porque como somos ainda muito imperfeitos e orgulhosos e egoístas, né? Vaidosos e tudo mais, a gente acha que já tá ok, eu sei tudo e eu não tô precisando de nada. Não preciso de tratamento, eu não preciso de restabelecer minhas energias, olha, eu já tô em harmonia com tudo. E não é bem assim, né? Os processos que nós passamos enquanto estamos encarnados ou nesse processo de desencarne, quando está do lado de lá, enfim, não importa, em qualquer tempo, como somos ainda muito imperfeitos, nós precisamos muito de ajuda. Né? E não importa se a gente já sabe a teoria é linda, como diz você mesmo, né? A teoria na prática é outra, né? Exatamente. Na prática a teoria muda. Muda completamente. Porque tem que ser aquela coisa sentida, né? Mais do que só decorada. E na hora da prática, peraí, mas é isso? Era isso? É assim? Ó, é diferente, né? É diferente. Pois é, diferente. Quer ver uma coisa do nosso cotidiano que às vezes fica bem, um exemplo bem tranquilo, né? Quem já é formado, né? Quem já fez alguma faculdade, sabe que lá na faculdade, enquanto todo aquele processo, e olha que leva anos, né? Anos de preparação para você ter o diploma daquela profissão. Mas ali, enquanto você está na faculdade, você está achando tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Nossa, eu sei demais, porque eu estudei, passei em todas as provas, né? Eu passei em tudo, eu tive notas excelentes, meus professores me elogiam, nossa, então eu sou top. Tá, Vai para o mercado de trabalho e vai trabalhar na sua área. É um susto.
No. É. Aí muda Parece que de não sabe figura nada. em nada. E não sabe mesmo, porque, né, assim, a teoria é legal, mas na hora da Essa é uma prática, falha. a É uma coisa falha. Olha só, a gente está falando é, aqui de instrução intelectual. É uma falha da instrução intelectual. Por que não seria uma falha na instrução moral também, né? Saber só teoria. É óbvio que é uma falha também. exatamente. Conhecimento ele se compõe de teoria e prática, né? Teoria mais prática. Só a teoria você não tem Sim. conhecimento. Você tem a teoria. Não. Se tem a teoria mais a prática, aí você conhece mesmo. Conhecimento pleno. Uma É coisa só, muitas não adianta. pessoas que Não adianta. a gente tem muitos exemplos, né, de pessoas que passam a vida toda, ah, eu sou espírita. Legal. E aí, você trabalha como? Ah, eu estudo, tomo passe toda semana. Eu assisto a palestra. Aí você fala, e não sai disso, né? É igual a gente estava brincando que é o cristão não praticante, né? Esse é o espírita não praticante, porque se ele é espírita, ele tem como teoria que todos somos médiums e precisamos trabalhar com a mediunidade, então o que ele está fazendo parado? Né? Às vezes passa uma vida inteira. Não, mas eu faço estudo, nossa, mas sabe, a gente faz a sopa, legal. A gente faz a arrecadação do alimento, gente, super legal. Mas e aí? Né? Se eu tenho a teoria que me ensina como lidar, né, com essa comunicação com o mundo espiritual, muito mais que nas outras religiões, então vai me ser cobrado o quê? A comunicação que eu aprendi. Eu tenho a teoria para isso, não é? E aí eu Alguma não coisinha. faço, A mais. né? Porque não vai dar para cobrar dos católicos essa comunicação, né, com o plano espiritual. A ajudar os irmãos que estão em sofrimento no plano espiritual, não vai dar para cobrar dos católicos, né? Não vai dar para cobrar dos evangélicos, né? Não vai dar para cobrar da galera aí de uma renca, né? De outras religiões que não tratam desse assunto, mas as que tratam desse assunto, aí a cobrança vai vir, porque se você teve a teoria, é para Isso me pôr na lembrou. prática, é para auxiliar, né? Senão não precisava, né? Podia ser católico o resto da eternidade. Isso me lembrou aqui. A gente está falando de adoração. A temática de fundo aqui é adoração, né? Sim. Porque dizer Senhor, Senhor, ele fala lá na frente, genuflexão é ficar de joelho mesmo, né? Flexão é ficar em cima dos joelhos ali. É característico de quem está rezando, né? Pelo menos antigo, né? Rezava e baixava a cabeça de joelhos, né? Sim. Característico. E aqui É da fala... nossa escola primeira, né? A nossa primeira escola religiosa foi o catolicismo. E é isso, né? É ajoelhar e rezar, né? No milho, rezar o terço, né? Uma das primeiras escolas que nós tivemos foi essa, né? Aqui, ó. Adoração exterior. São perguntas, né, do Livro dos Espíritos. Sempre, né, recorrendo ali ao Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação, ele que contém um monte de coisa, né? O panorama todo da doutrina espírita está no Livro dos Espíritos. Não é à toa que teve 2 edições, né? A primeira com 500 e alguma coisa de perguntas, a segunda com 1016, salvo engano, quase o dobro de perguntas, né? Houve um aprofundamento. Então ele fala aqui, a pergunta é 653, adoração exterior. Não, primeiro, o que é adoração, né? Primeira coisa, ele pergunta antes, elevação do pensamento a Deus. Elevação do pensamento a Deus. É um tipo de adoração. É adoração. 653, tem necessidade de manifestações exteriores? É uma pergunta importante. Tem gente que acha que só tem, né? Só tem. Se não tiver manifestação exterior, nem reza, né? Aí a resposta, a verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, esse aqui é comprometedor, né? Imaginai sempre que o Senhor vos observa. Isso aqui é demais, hein? Isso é bacana, hein? Todas É o Big as Brother. vossas ações. Aí, beleza. A pergunta 654. Aqui, ó, que interessante. Vamos lá. Antes da 654. Ele fala sobre a adoração exterior. A gente está falando aqui que é exterior, né? Isso, é aquilo? Tá, vamos lá. Adoração exterior é útil? Outra pergunta importante.
Sim, se não é uma vã simulação. Olha só. Então, a adoração, ela é determinante? Não, não é determinante. Mas e se para a pessoa tem que fazer aquilo lá, senão não dá nem conta de rezar? Tá, tem utilidade já. Se não dá conta de rezar sem aquilo, pelo menos reza, né? Com aquilo. Ele fala, sim, se não é uma vã simulação. É útil para dar um bom exemplo, mas aqueles que não a fazem, aqueles que a fazem só por afetação, amor próprio, né? Aí já está desvirtuando o instituto. Né? Dá um exemplo antes mal do que bom. E a outra pergunta, aí que é interessante também, é a 654, é a seguinte. Essa, outra bem legal. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou tal maneira. Tipo, uma fórmula. Se eu rezar dando com o pé esquerdo na frente, eu tenho X pontuação na tabela divina de pontuação de reza. Você vai ganhar estrelinha. Estrelinha, se eu colocar o pé direito, eu vou ter X mais 1 ou mais 2, alguma coisa nesse sentido. Falando, né? Deus prefere aqueles que adoram do fundo do coração. De novo, com sinceridade. Todos os homens são irmãos que de Deus, né? Pegando pedaço, essa resposta é grande. E aquele que não tem senão piedade exterior é um hipócrita, né? Aquele que a adoração não é senão uma afetação em contradição com a sua conduta dá um mau exemplo. E aquele que faz profissão de adorar o Cristo, que é orgulhoso, invejoso, ciumento, duro e implacável com os outros, ambicioso dos bens desse mundo. E eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Olha como é que é, parecido, né? É o que ele falou sobre os fariseus aqui. Foi o que a espiritualidade relatou para ele na resposta dessa pergunta, nesse 4 aqui. Falou, Deus que tudo vê dirá. Este conheceu a verdade, né? 100 vezes mais culpado do mal que fez do que o ignorante selvagem do deserto. E assim será tratado no dia da justiça. A comparação é fantástica. Se um cego, ao passar, vos derruba, tromba, qualquer coisa que o valha, vós os excusais, né? Você fala, não, o cara é cego, né? Vou ficar bravo com o cego por ter trombado em mim. E aí ele fala, na sequência, se é um homem que vê claramente, vós vos queixais, e tendes razão. Nesse contexto aí do espírita, né, que você está dizendo, o cego aqui, né, seria alguém, bom, comparativamente, não tem acesso a algumas informações, por exemplo, né, a cegueira, não cegueira literal, né, mas está no escuro de informações. E aquele que enxerga, não, já tem informação. Então quem é mais culpado, né? Aquele que não vê e faz alguma coisa, incomoda, ou que sabe mesmo que está fazendo errado e vai, vamos que vamos. E continua fazendo, né? Quem é mais culpado, né? O mais culpável? Esse último, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, voltando, né? São 3 passagens bíblicas, né? Essa, Senhor, Senhor. Tem um outro que ele fala, do homem sábio que edifica a casa sobre a rocha, né? Tudo interligado, claro, sistematicamente organizado por Allan Kardec. Né? Vem a chuva e tal, né? E não acontece nada. E o homem insensato faz sobre a areia, vem a chuva, vem os ventos e joga a casa no chão. Né? Mostrar uma casa na encosta. Né? Vem, chove lá, desliza tudo, vai tudo embora. Todo mundo sabe disso, né? Por exemplo, quando vai construir. Ali no caso é por falta de recursos, né? Infelizmente aí é um problema social que a gente tem. Aqui, no caso, o fundo aqui dá a ideia de oportunidade. O sujeito tem oportunidade, ele tem condição de escolher. Ele escolhe fazer sobre a areia. Escolhe. Remissão direta ao quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Escolheu fazer a casa sobre a areia. Sobre o quê? Um negócio que não tem base nenhuma. Né? Que não segura. Que não sustenta. E aí a casa cai mesmo, né? Ao termo, a casa cai. A casa cai. A casa cai. E é grande a ruína, diz ele, né? Oi, Annelise. Tá joia? Olá. E é grande a ruína, ele fala, né? De fato, né? Não tem nem o que discutir aqui. O que seria a rocha? Né? Sempre existe essa comparação na Bíblia, né? Nas passagens, como se a gente fosse o terreno.
como se fosse o terreno, né? A parábola do semeador, claríssima nesse sentido, né? Semeador sabe semear, né? Sementes caiu lá, na terrinha batida, não vai germinar nunca. Aí cai no espinho lá, o terreno é assim e tal. O terreno X, Y, que tem pedra, né? Brota, mas não tem como ter raiz, etc. E o outro é bom, terreno, e sim, ele vai crescer a planta, né? Faltou do espinho, né? O espinho sufoca, cresce um pouco, mas depois sufoca. O terreno somos nós mesmos, né? Nós somos o terreno. Somos nós, o terreno. E a semente é do evangelho, né? Naquela parábola. Aqui de novo, o terreno, né? A gente vai construir nossa casa, nossa obra sobre a rocha. A gente vai fazer alguma coisa sobre rocha. A rocha seria o terreno firme, pronto para construir alguma coisa, né? E o outro, não. É um terreno que não é pronto. Então você deposita o seu maior bem, digamos assim, num terreno impróprio. Não próprio para aquilo. A casa, né? A casa é uma coisa sagrada, né? A casa da gente é um recinto ali que, pô, né? É para descansar, é para a gente... tudo, né? A gente faz. Nossa casa é um porto seguro. É o porto seguro, é isso que eu ia falar. É o porto seguro, é o que você tem de mais valioso, né? É o que está na casa. Sim. Então ele vai colocar o que ele tem de mais valioso, é exatamente esse sentido, né? Coloca o que tem de mais valioso num terreno impróprio. Um terreno arenoso. Areia. Vai embora tudo. O terreno de areia é o terreno que desfaz. Simbolicamente pensa, né? A areia lá desfazendo e tal. Uma coisa ruim, né? Tosca mesmo, a pedrinha, né? Da areia. Tosca pra caramba, sem cimento direito. Firmeza nenhuma. Vai embora. Então, comparável ao quê? Esse desfazimento aí. Tudo o que não é propriedade nossa. Tudo que não é propriedade nossa. Tudo que vai ficar, vai desfazer aqui. E o que é propriedade nossa não vai desfazer aqui. Vai se perpetuar. A gente vai carregar. Isso é nosso, né? Como diz algumas lições anteriores, como é que a gente vai chamar de propriedade algo que pode ser retirado de nós sem a nossa permissão, né? Sem o nosso consentimento? É propriedade? Não é. O que é nosso, propriedade mesmo, ninguém tira. Por isso que é propriedade. Senão não seria. Seria coisa diversa. E mais um terceiro, né? Terceira passagem bíblica, que ele fala assim: aquele que quebrar um desses mínimos mandamentos e que assim ensinar os homens, olha só, pervertendo as pessoas, né? Será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Aí, advogados de plantão, lacunas na lei aqui não se aplica. Pessoal do direito aí, né? Colegas, aqui não há esse esquema de lacunas da lei. Começar a tentar ensinar aí, ó, supostas lacunas, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Eu tenho que ir trabalhar, e aí, mas eu vou passar a noite na gandaia, e aí... Né? Tipo assim, como é que trabalha no outro dia, depois que passa a noite em claro na gandaia? Deve dizer o mínimo. É o mínimo. Como é que trabalha? Não trabalha, né? Não raciocina, não descansou, não houve processo, não teve... E aí se envolver outros tipos de questões, por exemplo, bebida, outras questões, e aí que piorou, né? Aí que não vai render, não vai raciocinar, não vai nada. Vai simplesmente existir lá de corpo, mas de alma não, né? Se a gente for pegar lá... mais ou menos isso. Pois é. Se a gente for pegar lá os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como ti mesmo. Honrar pai e mãe, não furtarás, não matarás, etc, etc. Não prestarás falso testemunho contra o seu irmão, né? E aí vai, por aí vai. São esses aí basicamente os mandamentos, né? Então, ensinar alguém a tentar, né, furtar disso com experiências aí diversas. Burlar a regra, né? Burlar a regra. Eu não posso matar, mas se eu jogar uma pedra e de repente cair na cabeça do Diego, a culpa não é minha, eu só joguei a pedra, ele estava passando porque ele quis. Não posso matar, mas eu posso promover o encontro dele com o inimigo dele, encontro fortuito, né?
Né? Ambos extremamente violentos ali, né? Certamente vai dar errado. Aí você vai e promove. Pensei só na pedra, nem elaborei isso tudo aí. Né? Então, são várias, as maneiras são inúmeras, né? De tentar fazer a coisa. Mas esse será É, chamado muito pequeno, né? No reino dos céus. sim. E E quando ele coloca aqui, isso da casa, na chuva, né? No rio que transborda. uhum. Assim, é interessante porque ele coloca, realmente, nós teremos sempre muitas dificuldades que vamos ter que enfrentar ao longo da nossa existência, nossa eternidade, né? Então vem chuva, vem o rio que transborda, vem trovoada, vem um monte de coisa. Mas e aí? O quão você aprendeu, o quão o seu coração já é digno, né? Para se manter firme perante todas essas tempestades, essas dificuldades. Nós estamos enfrentando uma dificuldade hoje mundial. E o quanto nós estávamos preparados internamente. Externamente é óbvio que ninguém estava preparado, Não. ninguém pensava, imaginava e tudo mais, né? Nós tivemos as pessoas, de modo geral, têm tido perdas de quê? Às vezes até do sono, né? De Uhum. preocupações, questões financeiras, pessoas queridas. Então, assim, as perdas estão acontecendo para todos, todos. E aí, existe uma escolha, né? De fazer coisas erradas ou de se manter firme fazendo certo, por mais difícil que esteja. Porque a dificuldade, a pandemia colocou todo mundo na mesma dificuldade. É o mesmo patamar de dificuldade, que é a preocupação com a saúde, que é a preocupação com as pessoas queridas, que é a preocupação com a questão financeira, que é a preocupação, assim, de forma geral, é a mesma, né? É a mesma dor, é a mesma dificuldade. Mas e aí? Quem está sendo firme suficientemente para continuar sendo honesto, bom, né? Continuar fazendo a caridade, ou às vezes até muitas pessoas aumentaram a quantidade de auxílio que estão dando a todos ao redor, né? O quanto estávamos preparados moralmente para enfrentar essa dificuldade? É uma dificuldade planetária, que está aí para todo mundo, igualmente. Mas e aí? A reação de cada um é única, E né? isso é interessante. Eu vou me abater com a tristeza e vou ficar na minha cama esperando passar. É. Eu vou, sabe, são questões delicadas, mas que é igual para todo mundo. Todos poderiam pensar dessa forma e uns não pensam assim. Outros estão pensando assim, né? Colocando dificuldades para o próprio dia a dia, assim, não, tá, eu tenho uma situação, ok, todos estamos vivendo essa situação, mas nós estamos vivendo, conseguindo achar soluções, né? Conseguindo contornar os obstáculos, ou nós estamos nos desesperando, nos desestruturando, tanto emocionalmente quanto com nossa família, porque daí eu fico estressada, eu fico ansiosa, então eu vou explodir. É assim? Pessoal que me É, aguente. esse, porque eu tô Eu não estou estressada, me então aguentando. Pessoal que me aguente. eu tenho que ficar em casa agora. E aí? Né? Tá vendo? Nós estamos tendo um teste assim em vida para a gente repensar tantas coisas importantes e perceber, fazer um raio-x do nosso coração, do quanto de fato nós já caminhamos seguindo os ensinamentos do Cristo ou não, ou a gente ainda está muito precisando aprender, né? Porque Samantha, mas então você não desespera? Poxa, eu sou humana. Em algum momento pode ser que eu vou me desesperar sim. Mas o que eu estou fazendo de esforço para que isso não aconteça, né? Para que eu não perca o meu foco, o meu objetivo de vida, né? Para que eu não perca de vista a minha missão,
que eu me determinei a fazer. Enquanto pessoa, na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos e com pessoas que eu nunca vi na vida, né? Porque eu falo que o planeta é redondinho, pequenininho. Às vezes a gente acha que está num lugar super diferente, que ninguém conhece a gente e as pessoas conhecem a gente. Eu levei um susto outro dia, eu de máscara, descabelada, porque eu estava numa situação difícil, assim, tentando resolver uma situação difícil. Então eu estava bem preocupada, estava assim, né, nitidamente assim, aflita, né, na minha... Quem me conhece olhasse para mim e ia falar, nossa, ela tá aflita, tá preocupada. E a pessoa olhou para mim e falou assim, você é a Samantha, né? Eu sou? Eu sou a Samantha. Eu fiquei com medo, né? Eu falei, gente, o que será que acontece? Ela falou assim, eu vejo suas lives. Aí eu falei, que bom, né? E tudo. E o tanto que é assim, eu não conheço a pessoa, nunca tinha visto, mas a gente tem que estar. A Mari estava comigo. A Mari Pergunta igual o Kiko, né? Da parte de quem? Da parte de quem? Depende. Se dependendo, eu sou. Dependendo, não sou eu, não. Né? E ali não tinha. Eu tava de máscara, a pessoa me reconheceu, descabelada, preocupada de máscara, né? Ali, meio que a gente fica meio disfarçado quando tá de máscara, né? Quase que ninguém, a gente não reconhece as pessoas. E ela me reconheceu. Então, assim, para a gente perceber que cada ação que nós fazemos, mesmo que a gente ache, é uma coisa pequena, uma coisa boba, não, né? As pessoas estão vendo quem eu sou, onde eu estou, e aí, imagina se eu estivesse nessa situação lá, pagando a maior mico, fazendo uma vexame, dando um barraco, a pessoa ia olhar, nossa, eu vejo ela fazendo live, falando dos ensinamentos de Jesus, e aí pronto. ela tá aqui fazendo o maior barraco. Bacana aqui e tal. Né? É igual eu disse. Só que interessante. Vai ter momentos que eu vou me desesperar? Vou, porque sou humana, mas eu não posso, né? Não posso me dar o direito de fazer coisas que, sabe, não estão de acordo com o que eu mesma acredito, com o que eu acho que é o correto, né? Eu tenho essa responsabilidade sobre mim, mesmo que ninguém esteja vendo. Né? Mesmo que ninguém me reconheça em lugar nenhum, mesmo que eu esteja longe de tudo, do outro lado do mundo, lá no Japão, né? Mas assim, o que eu faço não é as outras pessoas que estão vendo só, é Deus. E Olha essa só. semana, particularmente, só terminando aqui, essa semana, particularmente, eu observei uma lição assim que eu tô aprendendo ela, porque eu escutei os guias falando e eu tô tentando absorver semana passada e essa. Você vai aonde sem Deus? Você é filho de quem? E você vai aonde sem Ele? Então eu estou tentando absorver ainda essa mensagem, porque foi bem forte. E olha que não era para mim, mas eu, por ter escutado, falei, oxe, então eu preciso me atentar a isso. Fala, Di. Agora olha só. A gente, nas ações, a gente consegue controlar bastante coisa, né? Nas ações. Nas reações, a parada é um pouco diferente. A prática e a teoria. É um pouco diferente. A reação, geralmente, a gente não controla, né? Tanto que, por exemplo, aquele pessoal que estuda comunicação não verbal, né? Expressões faciais, corpo falando, etc, etc. Presta muita atenção nas reações da pessoa, né? Qual é a ação dela? Tem um nível de controle. Ela falando, né? Ela pensa e fala o que ela está pensando. Beleza. Está no controle dela ali. Escolhendo as palavras, etc. Agora, as micro-expressões do rosto, boca, tal, gestos, etc, etc. Não. Engraçado, né? A reação da pessoa. Né? E olha que a gente está falando do corpo da pessoa, que em tese, né, a pessoa controla ali, né? Consegue controlar de boa. E nem isso, hein? Olha que interessante. Agora, quando acontecem umas tempestades, né, aí na passagem bíblica que fala em tempestade, rio, chuva, etc. Tormentos, em geral. Tormentos em geral. É a reação que vai medir a gente. É a reação. A gente é medido pela reação que a gente tem diante do problema. Né?
O problema se apresenta ali. A nossa reação é como, né? Olha que importante que é chegar esses tormentos para poder nos testar. É a partir dali que você vai saber qual o nível que eu estou de reação. Que nível que eu estou? Né? Eu estou naquele nível ali, ó, de reação. Tá, existem exceções, momentos ali que você está mais frágil. Ah, pode acontecer. Mas, em geral, né, a gente é medido pela reação mesmo. A ação mede muito, beleza, conta demais, conta. A reação também conta. São as duas coisas. É a ação e a reação diante de algum fato. Como que você age, como que você reage. Já que a reação, né, não deu tempo de pensar nada, de formular nada, tá ali o problema. E aí? Vai sair gritando? Vai desesperar? Vai partir para cima? Né? Tem um monte de reações possíveis. É difícil, gente. É difícil. A gente ainda não vou grudar no seu pescoço todo. E vou te enforcar. Quem nunca? Quem nunca? Vai, atira a primeira pedra aqui nesse rapaz. Pela tela. Tenta acertar pela tela, inclusive. Atira a primeira pedra, né? Quem nunca fez isso? Eu nunca quis pegar alguém. Vou pegar esse cara e jogar fora, jogar longe, pela janela. Pô, o que é isso, gente? A gente está aí, a gente está no mundo, né? Esse mundo aqui de provas e expiações. A gente está no abraços dados aí com outros, né, homens aí, estou falando no gênero humano, né? O homem no sentido de humanidade. E todos esses tormentos aí externos que podem vir, né? O que a Maia está falando aí? As provas reais que a vida nos impõe. Se ela se repete, então ela se repete. Ainda não passando, é verdade, não. É verdade. É verdade. Pode mudar de lugar, você pode ir lá para o Japão. Você vai para o outro lado do planeta. Aí lá você vai achar mesmo gênero de prova. Por que você atrai lá? Está atraindo. Por que está atraindo? Porque está precisando. Ele está precisando. Você vai se não precisasse, não precisava disso. Você vai encontrar alguém para ficar testando sua paciência até você dar conta de ter paciência. Qual a utilidade, né? De ser testado em algo que você já sabe, já está tudo certo? Nenhuma. Né? Algo que você já está concretizado ali, já está mais do que realizado. Nada, nenhuma. Né? É no que você tem certa dificuldade que vai ser testado. É ali. Né? Vamos ver se está preparado mesmo ou não. Ou os espíritos aí obsessores, né? Eles vão em cima do quê? Ponto fraco. A pessoa, evidentemente. Ponto fraco. É aquilo que está dando margem ali. Então, o obsessor vai tentar que gosta de beber, né? Gosta de droga, gosta de beber, gosta desse tipo de coisa. Ele vai em quem não bebe, não usa droga, fazer o quê? Qual que é a utilidade? Nem sentido, né? Custo-benefício, é uma coisa humana. Né? Todo mundo pensa, eu vou fazer o quê? Gastar? O cara nem bebe. Eu vou fazer o quê ali? Nada, vou procurar um que bebe. Né? Então, o contexto todo envolvido ali, a gente tem que observar, né? Para poder entender direitinho onde que a gente está, como é que a gente está se posicionando, como é que a gente reage e ver que isso, às vezes a gente tem essa noção de que eu nunca faria um negócio desse. Gente. Eu nunca faria um negócio desse. Simão Pedro passou vergonha com essa. Ô Pedro. E a categoria de Pedro, né? Um de vocês aqui vai me trair. Tá lá na Santa Ceia, né? Falando. Não, mas que história é essa? Pedro, né? Um dos primeiros a levantar. Que é isso? É uma coisa absurda essa. Né? Ninguém vai trair, não. Eu não vou deixar. Aí ele falou, Pedro, vamos lá. Com calma. Antes do sol nascer, você vai me negar 3 vezes. O quê? Que história é essa? Eu não vou negar nada, não, etc. E a gente sabe. Ele achava que não. Como é que foi a reação dele na hora? Já que a gente está falando de reação, né? Negou 3 vezes. Era de sobrevivência. Ele queria sobreviver. Ele estava ali se defendendo. Né? Pois é. Então ele negou, ele estava se defendendo a própria vida. Quando você vai defender a sua própria vida, você é capaz de. E ele tinha certeza que ele não faria uma coisa dessa. Ele nunca faria uma coisa dessa. Por isso que é importante, né, esse tipo de provação chegar, para a gente ver que nível que a gente está. A gente não vai fazer isso mesmo? Será? Já passou mesmo? Será? Por isso?
E olha que tá falando de Pedro, hein? Pedro. Olha o que ele fez depois. Sabe? A gente tá aqui assim e ele tá aqui assim, né? Não cabe nem Não, na tela, mas tudo bem. Então, a gente se observar mesmo, né? Nunca é muito tempo. É isso mesmo. Mari colocou aí Demais. também, as vibrações são daqui para lá e de lá para cá. Pois é, os obsessores sabem nosso Ah, ponto fraco melhor que a gente. Porque a gente tenta se enganar, né? A gente tenta fingir que a gente tá bonzinho, que a gente já melhorou, que a gente já tá, tô caminhando, tô fazendo melhor. Aham. Mas aí vem o obsessor e faz, ele aperta um pronto, botãozinho pronto. certinho, assim, tum, ligou. Já deu, já doeu já. Bem isso, bem isso. E aqui no final da lição, eu acho muito, muito importante quando ele coloca aqui, que as palavras de Jesus são eternas, né? Porque são a verdade. Então, Nossa, assim, de Jesus, gente, não é, de outra pessoa, de uma religião, de outra, de Jesus, né? Ele coloca. As palavras de Jesus são eternas. E elas não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Que ele fala, né? Todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que seguirem, né, realmente de coração, de alma, as palavras de Jesus, serão estáveis. sim. Olha, e é Tá seguindo interessante a a gente lei? observar. Madre Teresa de Calcutá, sejam pessoas católicas ou não, todos admiram. O Claro. Chico, pessoas espíritas ou não, o mundo admira, né? Gandhi, que não sei qual religião que o Gandhi tinha. Aprendeu a ser Era cristão, né? budismo? Não sei, mas Seguiu o enfim, cristianismo depois. o mundo inteiro, né, se admira com as ações dele. Então, assim, não interessa qual rótulo você tem, se você seguir os ensinamentos, mesmo que você seja ateu, não interessa. O que interessa é seguir, você vai ser respeitado e vai ter, né, como aqui fala, essa estabilidade da E a construção na Terra. responsabilidade, né? E a responsabilidade disso aí, dos encarregados de alma, né? Como foi falado, de todo mundo que está à frente de alguma coisa. Porque as palavras, né, vão lá e meio que determinam, né, o sujeito. Por isso que é tão valoroso o cara que vive o que fala, né? Tão valoroso. Sim. É valorizado e tem que ser mesmo, né? E o que não vive o que fala, né, é chamado de hipócrita. Complica a situação. O que vive o que fala é o cara que segue mesmo. Esse aí é o líder mesmo. Esse é o cara que tem aptidão para conduzir mesmo. Isso é muito importante. Que atrai responsabilidade. Porque tem gente que é ateu, por exemplo. Por quê? Porque tomou raiva de alguém que se dizia religioso e que fazia tudo ao contrário. Não é raro isso. Sim, É sim, não. coerência mesmo. Conheço Não é muitas raro. pessoas que abandonam as religiões em função disso, né? Porque observaram que não era tudo aquilo, que O cara aparentemente era legal. religioso, exímio orador, eloquência absurda, né? E Né? etc. Aí é golpista, né? Estelionatário e tal. Pô, né? É complicado. Aí realmente suja a imagem e gera, inclusive, esse pessoal, esse movimento aí de ateu, né? Que às vezes o cara nem quer, realmente. É uma mágoa. O cara sentiu magoado. Aí ele fala, eu vou rejeitar tudo isso Sim, aqui, vou virar ateu. Mas na verdade tá louco para encontrar alguém que, né, faz o que fala e aí ele para quer voltar até ao caminho, comprovar, porque provavelmente. muitos Né? instigam, né? Fazem discussões e discussões, porque ele quer provar que a pessoa está fazendo o que ela está falando. Então é isso. Desafia, né? A essência dessa lição toda é isso, né? Fazer o que fala, especialmente na parte religiosa. Né? Não incorrendo assim nos erros aí milenares, né? Do passado menos passado, né? E do presente, para a gente não repetir isso no futuro. Exatamente essa questão.
E não é porque a gente está seguindo alguma coisa que a gente tenha que fingir que a gente já atingiu a angelitude, Não, não, né? não. A gente Ninguém não é tem. santo aqui. Ninguém. Não. E não temos a intenção de parecer santo. Pelo Não, amor não, de não. Deus. Sem isso. Sem essa. É pesado. É pesado. É. Né? E a gente não tem essa Talvez não. capacidade ainda. De carregar esse fardo. Aí vai ficar um negócio insuportável. A gente ainda é bem falho, ninguém que é santo, mas a gente é cristão, né? Eu lembro, toda vez eu lembro do Luci. Toda vez que fala isso. Toda prece, praticamente, ele falava. Lembrando que não somos santos, mas somos espíritas, né? E a gente amplia um pouquinho, não somos santos, somos cristãos. E faz sentido demais, é legal demais. Isso aqui, não esqueça. É isso, né? Por hoje. A Mari Hã? colocou aí, o melhor ensinamento é o Ah, exemplo. sim. O que adianta é pregar palavras e não fazer sua parte. Exatamente. O Tá exemplo sujando o arrasta, né? negócio. Exemplo arrasta. É. É isso. Muito bem, por hoje então, né, Sam? Ficamos por aqui. Falamos Sempre, até. sempre agradecendo a presença de todos, né? Companhia aqui, a gente poder estudar juntos. É sempre interessante, é sempre legal, sempre agradável. E possamos aí nos próximos, né, continuar juntos nessa caminhada de aprendizado. Beleza? Abraço para todo Isso mundo. mesmo. Fiquem todos com Deus. Boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana. Fiquem todos com Deus. Obrigada pela presença de todos aqui. Muito bem. Tchau, tchau. A gente que agradece. Gratidão também. Tchau, tchau. Com Deus.